Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo em Intimidade com Deus, mas de acordo com a nova aliança. Eu me chamo César Guarani, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aí abaixo para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, beleza? Então vamos lá! Tudo o que você está vivendo hoje não tem nada a ver com o que as pessoas fizeram com você, mas tudo o que você experimenta hoje tem a ver com o que o seu coração creu ontem. Tudo em nossa vida tem origem no coração, não do nosso cérebro ou nossas decisões. Quero citar 10 estágios de como nosso coração pode ser desviado para longe do Senhor, onde uma fase leva a outra. Estágio 1. Alguma falta na vida, principalmente a emocional. Deus não quer que tenhamos falta, pois fomos criados para vivermos em abundância. Deus criou tudo primeiro, deixou tudo pronto, perfeito, para depois criar o homem, ou seja, havia abundância para o homem usufruir. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Sabe por que muitos casamentos estão em uma bagunça? Porque eles se casaram como fruto de uma falta emocional, achando que o cônjuge iria suprir, que somente quando casados seriam felizes. Estágio 2. Entenda, se alguém não tem sua falta emocional suprida pelo Senhor, vai sempre continuar por esse caminho, e o coração mais rapidamente vai ser desviado. Jesus deve ser suficiente. Ninguém dá mais paz, alegria, segurança, aceitação e amor do que Ele. Estágio 3. Desejos não supridos por Jesus criam um coração que fica sempre vagando por aí. Então ele pode ser atraído pelo dinheiro, pelas drogas, pelo excesso de comida ou bebida, por relacionamentos errados, por vícios em compras, no ministério, em pessoas, redes sociais e assim vai. Ou seja, todas essas coisas são expressão de um coração não satisfeito. Qualquer vício é fruto de um coração não satisfeito. Quem não se sente aceito e amado por Jesus vai procurar essas e outras coisas mais. Estágio 4. Após o coração vagar por aí, começamos a permitir sentimentos errados. Por exemplo, na maioria das vezes que pessoas caem em adultério, não é sobre sexo, mas sobre um coração não satisfeito em Jesus que está vagando. Seu casamento não está indo bem, então quando alguém do sexo oposto vem até você com doces palavras, te elogiando, te adulando, você começa a achar que uma pessoa assim poderia suprir sua carência, e aí você acaba cedendo espaço para o adultério. E isso pode ser em qualquer área. Se você tem falta nas finanças e não está satisfeito em Jesus, e surge uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, porém ilícito, você vai acabar cedendo para essa tentação. Estágio 5. Você vai começar a brincar com fogo. Essa é a fase que você já não está vendo problemas em fazer coisas erradas, pois seu coração vai continuar vagando, procurando satisfação, pois ele sabe que isso acontece só em Jesus, mas você escolher ir por outro caminho. Estágio 6. Agora seu coração começa a ser consumido. É quando algo começa a ocupar poderosamente tua mente, desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Você achava que tinha encontrado satisfação em algo, mas agora isso está te deixando preocupado e enfadado. É somente nisso que você pensa, que você fala, sempre querendo achar maneiras para amplificar tal coisa. Estágio 7. Você entra nessa luta constante contra o pecado. Ora você peca, ora você obtém vitória. Você vence e depois você cai de novo. Você tenta obter vitória sobre o pecado.
mas não entende que lá no começo você não permitiu a Jesus satisfazer seu coração. Vive uma vida de condenação, um passo para frente e 2 para trás, uma vida miserável. Estágio 8. Você vai se entregar pelas coisas que te consomem. Nessa fase você simplesmente diz: eu tentei me livrar de tais coisas que me consomem, mas não consigo. Aí acaba culpando outras pessoas, o diabo ou até mesmo Deus. Nem Deus pode te libertar das coisas que você ama. Ele te deu livre escolha para deixar que ele te satisfaça ou deixar que seu coração se desvie. Estágio 9. Você vai começar a justificar suas ações. O pior que nessa fase você até vai buscar versículos bíblicos para embasar suas ações errôneas. Aqui você já se justifica que há satisfação além de Jesus. Quando estamos errados, não temos que nos justificar, mas nos arrependermos. Estágio 10. Você se rende ao pecado. Você se rende àquilo que você acha que te traz satisfação, quando na verdade só te traz dor. Lembre, Deus te criou para não ter falta de nada, nem falta material, espiritual e emocional. Então faça a melhor escolha, se renda a Ele. Se fez sentido para você, então clica na mãozinha do gostei aqui abaixo, escreva seu comentário e fique à vontade em compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço!